quadro Entrevista de hoje, eu converso com a juíza de Direito de 2º grau do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Scheffer, que vai falar sobre um assunto bastante delicado e também polêmico no país, que é a cultura do estupro. Juíza Cíntia, como podemos definir a chamada cultura do estupro? Bem, esse termo vem sendo utilizado justamente para demonstrar que a vítima, ao invés de ser a própria vítima, ela se torna culpada em razão da maneira como ela se veste, da maneira como ela se porta. Ou seja, dentro de uma sociedade bastante machista, se retira o fato do homem ter agredido, estuprado uma mulher, invertendo a posição em razão da forma como ela se portou. Uma pesquisa recente divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública afirma que 1 entre cada 3 brasileiros acha que se uma mulher estiver usando roupas provocativas, ela não pode reclamar caso seja estuprada. Isso tem a ver com a cultura machista que existe no Brasil? Sem dúvida nenhuma, porque a partir do momento em que você vai delimitar que tipo de roupa uma mulher tem que utilizar para não ser abusada sexualmente, para não ser vista como um objeto, você está entrando, obviamente, num mundo puramente machista, onde que ele vai definir se aquela forma de se vestir ou se portar é uma forma adequada para a mulher ou não. Enquanto que nós todos, seres humanos, temos a liberdade de nos vestirmos e de nos portarmos da forma que nós quisermos, sem que com isso se provoque qualquer tipo de mudança de comportamento em alguém. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil, ou seja, enquanto estamos conversando, uma de nós está passando por essa situação. O que a senhora acha que pode ser feito para tentar se evitar isso? Eu acredito que isso já é uma situação de muito tempo e que só está se tornando pública porque as mulheres começaram a denunciar mais recentemente, sair um pouco daquele âmbito doméstico ou do medo de ser julgadas, da própria vergonha, para poder definir e mostrar que isso não poderia mais voltar a acontecer nem com elas e nem com outras mulheres. Então, como se tornou, os números começaram a mostrar que a situação é alarmante, se começou a falar no assunto, se começou a tentar mostrar à sociedade que alguma coisa está errada, que nós precisamos mudar, que há necessidade de se impor um respeito em relação a todas as pessoas, porque isso se vê na prática com muita frequência. Para quem trabalha no crime, isso é uma realidade, infelizmente, que se encontra a cada semana que nós enfrentamos julgamentos. Existem políticas públicas hoje para tentar se evitar esse tipo de violência contra a mulher? Infelizmente, a gente ainda está começando, a gente está pensando, está numa fase muito inicial a respeito deste assunto. O poder público ainda não criou mecanismos para atender as vítimas da forma como elas deveriam ser atendidas. Então, hoje você sofre, e ainda tenho impressão que os números são muito maiores do que esse, ainda há uma subnotificação, em razão de que há sim um julgamento por parte de toda a sociedade, inclusive a mulher, quando vai à delegacia prestar o queixa do que ocorreu, fazer o seu boletim de ocorrência. Então, isso até impede que muitas mulheres procurem o poder público porque não querem se expor. E quando, na realidade, são vítimas e precisariam de um tratamento específico. Além de se punir o agressor, olhar para elas o trauma que isso vai gerar na vida de cada uma. Dizem que a violência contra a mulher começa já na infância. A senhora concorda com essa afirmação? Eu acredito que a violência familiar, não só com a mulher, mas com o homem também, ela começa assim na infância. Os pais, naquela ânsia de tentarem educar, de tentarem fazer com que os filhos sejam da forma como eles querem que sejam, eles praticam violências que acabam levando o indivíduo a provocar isso no futuro. Não é? Também na escola, também em todos os ambientes em que se vive. A violência ainda permeia a nossa sociedade.
Muitas pessoas, no afã de querer justificar o estupro, acabam dizendo que se trata de uma doença, como seria o caso da pedofilia. Mas perante a justiça, como é que isso é tratado? Para o direito, o abuso sexual, mesmo a pedofilia, que pode ter esse viés assim, de cunho de saúde mental, e ingressar nas parafilias, mesmo assim, para nós isso não tem uma relevância, porque todas as pessoas, muito embora possam ter esse desvio, possam ter qualquer tipo de insanidade em relação a essa situação, para nós no direito eles são imputáveis, eles sabem o que estão fazendo, eles têm capacidade de entender o que está sendo feito e o caráter criminoso daquela conduta. Então, pouco nos altera a condição do cidadão que praticou aquele abuso, a não ser que nos autos venha algum tipo de documento, de algum tipo de perícia, comprovando que aquele cidadão realmente tem problemas mentais, mas não pelo fato de ele ter praticado aquele crime, e sim por outras situações da própria vida dele. E já que estamos falando de infância, 93% dos estupradores de crianças e adolescentes de até 13 anos são homens e geralmente conhecem as vítimas. A senhora acha que isso tem a ver com aquele pensamento de que mulheres e crianças ainda são propriedade dos homens? Acredito que sim, eu acho que há ainda um reflexo dessa cultura, de toda essa mudança histórica que a gente vem presenciando, que a gente vem estudando, mas eu acho que tem muito presente isso. Assim, a gente percebe muito em alguns locais, muito forte essa ideia de que a mulher, o filho, a filha é propriedade daquele pai e que ele tem o direito de ser o primeiro homem daquela menina, como se aquilo fosse uma coisa natural, como se naquela cultura aquilo fosse natural. E realmente não se pode negar que a grande quantidade de abusos sexuais ocorrem com pessoas que são próximas à vítima, principalmente quando envolve criança e adolescente. Porque normalmente o que se vê é aquela pessoa que primeiro acaba atraindo a vítima pela confiança, pelo carinho, pelo afeto, depois começa a oferecer presentes e logo em seguida alcança aquilo que efetivamente estava querendo. O caso da adolescente que foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro acendeu uma luz e parece que todo mundo começou a se preocupar com o assunto. Mas o que a gente pôde ver é que muitas pessoas, inclusive mulheres, achavam que a adolescente deu motivos para que isso acontecesse. Como é que a senhora enxerga o fato de as mulheres também serem machistas? Essa moça em que ocorreu esse fato no Rio de Janeiro é mais um exemplo de quanto as mulheres são julgadas tanto no âmbito familiar, na sociedade, no próprio âmbito policial. Ninguém, me parece, se preocupa com o trauma que essa menina e com tudo o que aconteceu com ela e com tudo que ainda vai gerar toda essa sucessão de abusos. Me preocupa essa ideia de que a menina merecia ou a menina pediu para que isso acontecesse. Evidentemente que nós não podemos de forma nenhuma julgar as atitudes da vítima, se ela estava na casa de alguém, se ela estava sozinha ou se ela estava... Isso é problema pessoal dela e nada disso serviria como pretexto para que fosse abusada por um ou por mais pessoas. O medo de ser violentada pode ser considerado um dos maiores medos femininos? Eu acredito que está dentre os maiores medos das mulheres, porque realmente você, com essas pesquisas que estão sendo divulgadas, essas informações a que as mulheres estão tendo acesso ultimamente, a gente verifica que isso é muito frequente. Nós temos muito medo de que isso possa vir a acontecer com você. Você está caminhando na rua de noite, certamente você vai olhar para trás para ver se não vem vindo alguém próximo, um homem, e já passa pela sua cabeça que isso talvez possa acontecer. Então é uma coisa que preocupa tanto a nós mulheres, quanto as crianças, quanto os nossos filhos, quanto as adolescentes, enfim, todos aqueles que estão ali no convívio social.
A senhora é integrante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização na condição de coordenadora estadual da Justiça Criminal e Violência Doméstica e Familiar. O que vem sendo feito no Estado em relação a esse tipo de violência contra a mulher? Olha, nós estamos agora trabalhando junto com o Poder Público, junto com a Secretaria de Segurança Pública, para se fazer um protocolo específico que seja utilizado em todas as unidades policiais, da forma como a forma como os policiais vão agir em caso de estupro, justamente para se evitar que cada lugar seja de uma maneira e que a mulher seja julgada. Estamos indo também procurando um jeito de conseguirmos diminuir um pouco o dano daquela vítima, daquela mulher, daquela criança, que precisa se submeter a vários interrogatórios, a vários depoimentos e reviver toda aquela situação inúmeras vezes. E entre outras situações, para que não vai se apagar, nem vai se impedir que a mulher vai melhorar a situação, mas vai se pelo menos tentar minimizar o prejuízo, minimizar os danos ocorridos. Juíza Cíntia, muito obrigada pela sua entrevista e por alguns esclarecimentos relacionados a esse assunto. Obrigada também. E o Justiça Legal dessa semana vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na semana que vem. Até lá!